E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para o Invictus RPG, mais um vídeo aqui para vocês, tudo bem? Vamos estar falando hoje, no caso, sobre a gênese, no caso, do planeta Cádia, tudo bem? Nós falamos sobre as histórias da gênese dos universos, né, sobre aquela confusão e tal, pá. E agora a gente vai falar sobre a gênese do próprio planeta Cádia, que é o planeta cenário das histórias do Invictus RPG, ou pelo menos da sua grande maioria. Vamos lá. Cádia, ele era um planeta disforme até o presente momento, porque Yahweh havia recriado o universo, no caso, ou criado o universo, e ele escolheu um planeta, Cádia. Esse planeta, ele se compunha dentro de um sistema solar, só que ele é distinto do nosso. Por quê? Cádia é quase 3 vezes maior do que a Terra, na verdade, o planeta Cádia. Ele é quase 3 vezes maior que a Terra. Ele compõe um sistema solar onde o Sol deles é de média grandeza, se não me falha a memória, e o sistema solar deles em vez de 13, acho que é 13 planetas. Nossa, agora esqueci quantos planetas existem no sistema solar, se é 12 ou se é 13. Ou eu tô com 12 na cabeça, sei lá. Talvez sejam 9. Nossa, perdão, deu branco agora. Não lembro quantos planetas há no sistema solar. Diz aí nos comentários. Então, diferente do nosso, Cádia, ele faz parte de um sistema solar, mas esse sistema é composto de 21 planetas. E Cádia é o 7º planeta do sistema solar, tá bom? Ele é quase 3 vezes maior que a Terra, e por causa disso ele tem algumas distinções. Deixa eu já citar logo essas distinções para vocês já se familiarizando. O período do dia de Cádia, tipo assim, um dia em Cádia demora 30 horas. Cádia tem 3 luas, na verdade. Ele tem 3 luas que rodeiam seu planeta, que circundam o seu planeta. Essas luas, mesmo sendo 3, elas ainda formam uma ideia de... Existem as fases das luas e essas fases das luas, elas acontecem de uma forma parecida com a nossa aqui na Terra, mesmo sendo 3 luas. E essas fases da lua distinguem a semana. E são 4 fases, assim como aqui. Só que a semana deles dura 9 dias, porque demora 9 dias para que haja a mudança da fase lunar. Então, beleza. Nós temos um mundo de 30 horas, que possui... uma semana lá possui 9 dias, o mês possui 4 semanas, portanto 36 dias, e o ano lá demora 15 meses, tá bom? Só para vocês se situarem um pouco nas diferenças sobre isso. Futuramente a gente conversa melhor sobre essa questão e tudo. Beleza. Sobre a criação do mundo. O que acontece? Já existia o geoide Cádia, com algumas coisas nele. Que coisas são essas? Existia a estrutura do planeta, que era composto de terra. Quer dizer, não é terra, porque a terra lá não existia, ela não tinha... Tipo assim, ela não tinha variações. Ela basicamente era uma rocha tremendamente densa. Ele era um minério único e denso pra caramba. Existia fogo, só que o fogo que existia lá era um fogo estranho. Ele era diferente do que a gente conhece. Ele não queima, no caso. Ele desintegra aquilo que toca. Tudo aquilo que era tocado pelas chamas, e elas eram uma chama púrpura. Ela, em vez de queimar, ela desintegrava. Existia as trevas, no caso a escuridão. Existia também o vento, só que o vento que existia naquela época, ele era... assim, não existia vento. Vento não existia, não. Tá. Rocha, fogo, escuridão. Existia água, só que não existia vida na água. Existia água. Existia o frio. Existiu o frio, no caso, assim como existiu o fogo, existiu o frio. E eu acho que é isso. Acho que são... acho que são 5. Não, frio e calor, né, nesse caso, não são considerados elementos, perdão.
Até porque a escuridão, o frio andava junto da escuridão. Então, se existe escuridão, existe frio, no caso. Tá. Se existe fogo, existe calor e coisa do gênero. Beleza. Aí, quando Yahweh veio, ele trouxe luz, porque o fogo não emitia luz, ele era púrpura. A presença a presença de Yahweh no mundo trouxe a existência da luz para o mundo. Ele trouxe a existência da luz para o mundo, porque nessa época ainda não existia o sistema solar também, tá bom? Era um planeta que estava tipo assim, sozinho. Depois quando o Yahweh vem ao mundo trazendo a luz, depois ele forma, depois ele põe, ele tipo assim, ele liga o Sol, é como se fosse isso. Ele ativa o Sol e a energia do Sol, no caso, a força do Sol vai criando o sistema solar, tá bom? Aí o que acontece? Quando Yahweh chega, ele concede ao mundo o vento, porque ele sopra os gases que existiam gases ao redor do planeta. Ele sopra aqueles gases para que aquilo seja mandado para fora, e aí passa a existir o vento contínuo sobre o mundo. E então ele traz os ventos, ele traz a luz, e eu acho que é só, porque junto com a luz está certo. Ele traz a luz e o vento. Beleza. Aí começa-se a história verdadeira da Gênesis. Por que foi necessário citar essa relação elemental? Porque os elementos são usados para fazer toda essa relação da formação do planeta, tá bom? Primeiro, Yahweh visita cada um desses elementos, no caso. Ele conversa com cada um deles e ele conversa com cada um deles para que eles entendam que ele vai usar a força deles e que eles não precisam ter receio, né, no caso, da presença de Yahweh. Aí, dentre eles, ele abençoa o fogo, ele abençoa o fogo, e na bênção que ele dá sobre o fogo, ele diz que ele vai usar a força dele. Ele também diz que futuramente, assim que ele tem uma ação para que ele faça, mas que depois ele vai que a bênção dele vai recair sobre ele, para que ele possa, em vez de desintegrar as coisas, ele até faça isso, mas de forma lenta. Por quê? Ele dá essa bênção para o fogo? Porque o fogo reclama que ele não pode se aproximar de nada, porque qualquer coisa que se aproxime dele, ou toque ele, deixa de existir, né? Aí, por causa disso, ele não pode se aproximar dos seus irmãos. Aí, Yahweh diz que vai precisar da força, que vai usar a força dele e que se ele aceitar trabalhar para ele, porque Yahweh nunca manda você. Assim, na história, Yahweh nunca manda exatamente eles, obriga eles a fazer nada. Ele pede para todos eles fazerem as coisas. Aí ele pede para o fogo ajudá-lo a fazer a formação para trabalhar para formar o mundo. E ele diz que vai abençoá-lo, dando a ele a possibilidade de tocar, né, de se aproximar dos seus irmãos. E ele fica felizíssimo, felizado por isso e tal. Quando eu digo eles, são vários, tá? São espíritos do fogo. O fogo por si só não é o elemento, tá bom? Esses espíritos do fogo, a emanação deles, tipo assim, a energia que eles liberam, cria esse fogo. Basicamente a ideia é essa, tá bom? Aí os espíritos do fogo aceitam, falam, não, beleza, a gente gostou, tá, vamos ajudar sim, pode contar com a gente. Aí ele vai visitando cada um deles, e ele visita a Terra e dá poder para a Terra para que ela suporte o que vai acontecer. Porque a Terra, no caso as rochas, essa rocha densa esquisita, ela vai ser o plano de fundo, ela vai ser o plano, no caso a base para todo o planeta. E ele visita as águas também, purifica as águas, e diz que a partir delas, que vai dar força para ela, para que ela possa deixar de ter uma forma única e poder deixar ele basicamente diz que vai dar liberdade para ela e coisas do gênero assim. Por que eu não estou lendo minuciosamente toda essa questão? Porque existe um texto escrito, tá bom? Eu só estou dando um pormenor sobre ele e tal. Depois vocês leiam ele direitinho. Vou ter que vender meu jabá aqui também, né? Tá bom? Aí ele vai lá, fala com a Terra, beleza, diz para ela que ela vai ser um agente formador da vida, que a existência, graças a ela, e que ele vai usar ela como um dos grandes formadores da vida do mundo e coisas do gênero. Aí ele vai visitando um por um, e as trevas, no caso a escuridão, fogem dele. Por quê? Porque em sua base natural, Yahweh é luz. Mas
Aí ele nota que a escuridão fica correndo dele, se afastando dele. Aí até que chega um momento em que ele basicamente encurrala a escuridão, os espíritos da escuridão, conversa com eles, e eles falam, pedem desculpa e tal, mas falam que a luz dele, a luz que ele emite, fere eles. Aí ele apaga basicamente a sua essência luminosa, ele tipo assim reduz a sua luminescência e fala para eles que eles não precisam ter medo. E dão à escuridão e dá à escuridão uma bênção. E essa bênção diz o seguinte, que a partir de agora ela não precisava ter medo e que eles sempre andariam um ao lado do outro para provar para ele que eles não precisam ter medo da luz e que a existência da luz e que essa luz que Yahweh trouxe, no caso, era para ser uma amiga e uma irmã da escuridão. Por causa disso, todo lugar que existe luz também existe sombras ou escuridão. E todo lugar que existe escuridão, mesmo uma pequena chama é capaz de iluminar assim grandiosamente. Não é porque a luz vence a escuridão, mas porque as duas a partir daquele momento são consagradas como irmãs. Lembrando que Yahweh não é luz, mas sim que a presença de Yahweh pode produzir luz, tá bom? Tanto que ele apaga a sua luz. Ele apaga a sua luz basicamente para conversar com a escuridão, para mostrar para eles que não havia por que eles terem medo. Certo? Terra, fogo, água. Tá, beleza. Depois disso começa a mega operação de vamos formar esse planeta. Aí ele faz o quê? Ele pede para o fogo que ele adentre a Terra e crie veios dentro da própria Terra, para que assim houvessem canais para que a água pudesse atravessar. E ao fazer isso, ele criou grandes lacunas, assim, grandes pontos, lacunas, espaços no meio das rochas, e ao mesmo tempo ele começou a enfraquecer as propriedades dessas rochas, tá bom? E a bênção de Yahweh já estava agindo sobre ele, então ele não conseguia desintegrar realmente todas as coisas mais, e por causa disso começou-se a gerar alterâncias minerais naquela rocha densa e única. E daí começaram a surgir minérios distintos e coisas do gênero, e futuramente a formação também de outras formas, principalmente pela ação do fogo e depois pela formação, também pela influência do vento e da água, tá bom? Nisso as águas começam a permear a Terra, passando por dentro da Terra, por esses veios, e Yahweh liga, nesse ponto ele já tinha ativado o Sol, e o calor do Sol, no caso o calor, fazia com que a água virasse vapor, e com isso ela alcançasse locais que não haviam sido influenciados pelo fogo. E ela regou o solo de toda a terra. E junto com o vento, uma nova formação, no caso, se originou ali, que seriam a areia, terra, barro e coisas do gênero. Foram aos poucos sendo formadas pela ação forte e constante. Eu não estou falando de chuva normal, tá bom? Eu estou falando basicamente que nesse momento da criação aconteceram tempestades terrivelmente poderosas, o suficiente para pegar rocha densa e transformar em areia, transformar aquilo em terra, tá bom? Em pequenas partículas. Foi isso que aconteceu, assim como furacões e outros eventos naturais. Na verdade, a grande maioria dos eventos naturais que nós vemos hoje em dia, principalmente que existem, assim que é falado em Cádia, eles se originaram durante a formação do mundo. E com isso, no caso, aos poucos o mundo foi sendo preparado, certo? E com isso, assim, depois de um tempo, no caso, Yahweh começou a criar vida, criar formas de vida. Lembrando que durante todo esse processo, aquele que apaziguava tudo isso que acontecia, no caso, né, tipo assim, acalentando principalmente a terra para que ela suportasse toda a pressão do que estava acontecendo, era a escuridão. A escuridão vinha com seu manto para gerar acalento, não só sobre a terra, mas sobre os outros elementos que estavam estressados pelo uso contínuo do seu poder. E isso aconteceu e foram sendo formadas as coisas aos poucos. Quando a terra estava em sua forma, na forma adequada, Yahweh soprou vida. Não confunda a relação existencial de espíritos com a forma existencial de seres vivos, tá bom?
é diferente. Os espíritos elementais, principalmente, coisa assim, eles possuem uma existência e não uma energia de vida, exatamente. Eles não têm um sopro da vida, exatamente. Nessa hora, Yahweh libera sobre o mundo o sopro da vida, liberando assim também a formação da alma. E com isso começa-se a surgir vida na terra, brotar-se plantas e vegetais, começa a surgir vida marinha e coisas do gênero. E depois, aí com o passar do tempo, começam a surgir as criaturas e os animais. Dessa forma, o mundo, aos poucos, passa a existir da forma como a gente teoricamente tem hoje em dia, né? Que seria uma coisa bem, assim, totalmente natural, ampla e livre, né? No caso. Não existiam ainda criaturas de grande ciência, no caso, que seriam os seres de autoridade. Não existiam ainda aqueles que receberiam o atributo de autoridade.